Enquanto os vídeos sobre sexualidade não voltam lá no Obriga História, eu resolvi falar um pouco sobre um tema que até hoje faz as mães ficarem um pouco apavoradas quando a filha adolescente resolve usar o B: virgindade. E para falar sobre esse tema, eu me baseio no livro A História da Virgindade, da Yvonne Knibler, e em alguns artigos da Enki Bernot, autora de Virgins: A Cultural History. Talvez vocês achem que hoje a virgindade não é mais tão importante, que é algo mais especial para as pessoas religiosas ou mais tradicionais. Mas se é assim, por que os nossos pais ainda se preocupam tanto com isso? Por que existem cirurgias reparadoras de ímen? E, mais importante, por que existem mulheres que ainda leiloam a sua virgindade? Eu diria que isso acontece porque mesmo com uma mudança na visão que nós temos no comportamento sexual, a virgindade ainda é fetichizada, ela ainda é preciosa e ela é um símbolo moral para muitas pessoas, ela é simbólica. Então, ela tem uma história social. E eu não tô aqui para falar que tem que se livrar disso logo e fazer o que você quiser, nem falar que tá errado esperar até o casamento ou para julgar a idade com que você perdeu a sua. Na verdade, eu tô aqui para falar um pouco sobre a importância social da virgindade. E a primeira coisa a se perguntar é: o que nós entendemos por virgindade hoje? É igual como ela era na antiguidade? E ela sempre teve esse status importante? Essas são algumas das coisas que as duas pesquisadoras que eu citei tentam esclarecer. E pelo que elas falam, não foi sempre assim e nem do mesmo jeito. Para começar, que a definição de virgindade não era unânime. Depois, que o que levava uma mulher a ser virgem também podia variar. Por exemplo, o sexo entre mulheres não trazia riscos para a virgindade durante muito tempo. Até no Brasil colonial, há relatos da relação entre mulheres antes do casamento como uma espécie de brincadeira sexual juvenil que não apresentava grandes riscos, como diz o Weinfeld em Trópico dos Pecados. E fora isso, ela também não é uma coisa que foi super valorizada desde o início dos tempos. A Yvonne Knibler até fala que nas origens do judaísmo, a virgindade feminina não tinha nenhum significado moral. O que importava para eles, segundo a autora, era o amor sincero e recíproco, mesmo fora do casamento. E só lá pelo século VII d.C. é que o sangue surge entre os judeus como uma prova de virgindade. E esse é um costume que vem, na verdade, do Mediterrâneo. Nem existia em hebraico durante muito tempo a palavra para designar as virgens, assim como no Antigo Egito. Essa palavra só surge no Egito após a intensificação dos contatos com os romanos. Tá, então o que aconteceu? E até para os romanos e para esses outros povos, como é que a virgindade ganhou uma importância? Bom, isso é bem difícil de explicar, porque existiram muitos fatores relacionados a isso. E não foi só a igreja, tinham outras coisas antes de se falar em moralidade cristã e casamento. Então, na verdade, antes de falar sobre a virgindade em si, eu tenho que falar sobre a função mística das virgens, como o que aconteceu lá na Grécia Antiga. Por lá haviam as 3 olímpicas, a Atena, a Artemis e a Hestia, e todas elas eram virgens. Isso seria uma alegoria sobre a resistência e a necessidade de haver figuras que controlavam seus impulsos sexuais. Porque, como nós sabemos, vendo todas as tragédias gregas, todas as peças e as lendas, a gente sabe que muita desgraça começou por conta do impulso sexual de algum homem, né? Então, era necessário haver uma figura que fizesse um contraponto a isso, a toda essa impulsividade e essas figuras que ficavam loucamente apaixonadas e saíam fazendo Opa! E para servir a essas deusas e outras divindades que também exigiam uma espécie de dedicação exclusiva, eram necessárias sacerdotisas que obrigatoriamente deveriam ser virgens. Mas não exatamente da forma como nós compreendemos a palavra. Segundo a Knibler, uma mulher viúva que não fazia sexo há muito tempo poderia ser virgem novamente. Então, essas mulheres também poderiam servir nos templos, por estarem livres das amarras masculinas e poderem se submeter apenas aos deuses. Em Roma, as coisas eram vistas de um jeito um pouquinho diferente. Lá havia o templo de Vesta, que é o equivalente romano da deusa grega Este, uma daquelas virgens que eu comentei. E as suas sacerdotisas, as vestais, deveriam ser mulheres escolhidas muito jovens e que nunca tivessem tido filhos. Para eles, a virgindade dava uma espécie de força mística, porque a força que era necessária para o parto não foi desperdiçada por elas, então ficava guardada ali naquele interior. E agora falando sobre cristianismo, segundo Santo Agostinho, a virgindade seria uma intenção moral.
e não necessariamente algo físico, tanto a masculina quanto a feminina. E viria relacionado a um modo de vida que está associado à renúncia dos prazeres como um todo, para que assim fosse possível estar mais perto da realização espiritual e, portanto, de Deus. E ali até o século XI nós tivemos as virgens consagradas, que eram mulheres que tinham muito mais liberdade do que as outras do seu período, porque elas dedicavam a sua vida a um celibato que foi escolhido por elas, e isso dava força para elas, como se pensava em Roma e na Grécia. E também existiam outras figuras simbólicas, como Joana d'Arc, que era uma virgem escolhida por Deus e que guiou a França no campo de batalha. Bom, então o que a gente vê aqui é que, primeiro, a virgindade não era necessariamente algo fisiológico, uma característica física. Ela poderia ser um estado ao qual se retornava ou até se ia, dependendo da sua intenção, da forma como você se portava. Segundo, existia uma visão de poder e força associada às virgens. E terceiro, que ele era um elemento muito importante dentro das religiões, mas não necessariamente para todos os fiéis, mas sim para aqueles que buscavam seguir a Deus ou aos deuses, dependendo de qual religião a gente está falando. Agora, para os réis mortais que seguiam vidas mais comuns, a virgindade variou muito entre ser uma necessidade e ser algo até meio que desconhecido. Dependia de qual sociedade era e de quais trocas culturais ela tinha tido. Então, entre alguns, havia uma fetichização pela ideia de ser o primeiro, como diz o teórico islâmico El-Ghazali. Era importante que a mulher só conhecesse o prazer com o seu marido, para que ela não comparasse o desempenho dele com o de outros. Então, isso era um dos fatores pelos quais era importante, no início do islamismo, as mulheres serem virgens. Mas também existiam outras coisas e outras causas. Em algumas sociedades, havia também a importância de garantir a legitimidade dos filhos. Entre os vikings, por exemplo, a mulher não precisava ser virgem antes do casamento. Ela só não poderia ter tido filhos. Já entre os egípcios, mas aqui eu tô falando do povo e não da realeza, tá? No geral, as mulheres não casavam virgens e era algo até bom você ter um filho antes do casamento, porque era uma prova da sua fertilidade. Então, o que a gente considera, a virgindade deveria existir para comprovar a paternidade? Em algumas sociedades não se fazia muita questão disso e o filho era criado pela comunidade. Então, a conclusão em que a Anke Bernot chega é que na maioria das sociedades, a virgindade foi usada como uma forma de controle social. Um jeito de dizer assim, se você não se controlar, você vai ser uma pária e ninguém vai te querer por perto. Era preciso subjugar a sexualidade feminina porque a livre expressão sexual poderia despertar desejos impulsivos e destrutivos. Uma coisa que era comum entre os homens, como nós já falamos sobre as lendas gregas e tudo mais. Mas já bastava um gênero criando caos, né? Então eles tinham que segurar a onda de alguém, e no caso foi a das mulheres. Por isso, na Grécia, durante a Antiguidade, o pai tinha o direito de expulsar de casa, vender como escrava e excluir completamente do convívio social a filha que fosse seduzida antes do casamento. A sua virgindade era propriedade dele, para efeitos de negociações e arranjos matrimoniais. Então, essas punições eram pela desobediência à figura paterna e pela perda do status dela de pureza simbólica. Porque os gregos, na verdade, não conheciam o ímen durante muito tempo e não entendiam a ideia dele se romper. Então, o problema de uma menina ser seduzida era que isso mostrava que ela estava contrariando a autoridade do pai dela. E esse pensamento se perpetuou por muito tempo e serviu para controle social das mulheres durante séculos. E como eu comentei ali atrás, as consequências para essa desobediência eram muitas. Podia ser a morte, podia ser a escravidão, o ostracismo social, dependia do período, dependia do nível social dessa mulher e a região de origem. E isso não era uma questão apenas religiosa, porque como nós vimos, em muitas religiões era possível ser pura novamente. E as mesmas punições poderiam ser aplicadas às mulheres que se recusassem a casar e quisessem permanecer virgens, seja para servir num templo, seja para virar freiras. Porque às vezes o problema mesmo era quando a mulher desafiava a moral patriarcal e escolhia a forma que ela queria seguir a sua vida e como que ela ia expressar a sexualidade dela. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigada por terem assistido. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu geralmente faço, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima!